utilizando objetos GUI para manipulação de imagens bidimensionais e criando um mini-jogo. Nosso jogo está próximo de ser totalmente finalizado e deixamos para este momento a mais importante resolução, que é a de determinar como o jogador conseguirá alcançar o seu destino. Uma das grandes vantagens de se criar um jogo é a liberdade que o game designer tem para ir norteando a sua história, logicamente, tomando certo cuidado para não sair do contexto. Ao analisar o nosso jogo, chegamos a um momento de impasse. Como fazer para o jogador transpor a pedra maior e chegar até a cabana? Como a nossa história não é muito convencional, já que ninguém acorda em um lugar misterioso e desabitado de uma hora para outra, podemos facilmente decidir isso utilizando algo fantástico para solucionar este problema. E é isso que faremos. As possibilidades são muitas. O jogador pode ter acesso a um sapato especial com molas, um anel de invisibilidade, uma capa que o faça voar e muitas outras mais. Você poderá depois escolher qualquer uma delas ou outra que acredite ser a mais interessante, mas para este projeto nós iremos optar por uma poção mágica que dará ao jogador uma força descomunal. Mas isso não quer dizer que iremos facilitar as coisas. Pelo contrário, para ter acesso ao líquido milagroso, ele deverá primeiro resolver uma charada. Existem 3 dispositivos que o jogador deve acionar na ordem correta para que o pedestal desça e a poção mágica fique ao seu alcance. Depois disso, ele terá que chegar até a pedra e empurrá-la antes que a poção perca o efeito. Então não vamos perder mais tempo e colocar tudo isso em prática a partir de agora. Começaremos definindo os locais onde cada dispositivo irá ficar, assim como também o pedestal. Como se trata de uma demonstração apenas para que você aprenda o mecanismo deste mini-jogo, vamos posicionar proximamente todos os objetos envolvidos para que não precisemos ficar nos deslocando a cada vez que formos executar um teste. Você poderá ficar à vontade para escolher outros locais se preferir. Só certifique-se antes que exista acesso fácil a eles. Nós escolhemos utilizar uma pequena colina, o qual a subida fica ao lado do local onde o jogador inicia o jogo. Antes de incluir os objetos, nós iremos preparar o local, tornando-o mais plano para que os objetos fiquem alinhados ao chão. Esta forma de relevo é conhecida como platô, por ser elevada e plana. Este deverá ser um ótimo local para a produção que pretendemos fazer. Procure fazer semelhante a este. Vamos ver como ficou o resultado e se é possível chegar facilmente até o lugar que preparamos. Você depois poderá criar uma escada ou trilha levando até o platô, caso ache importante. No nosso caso, não será necessário. Antes de continuarmos, vamos aproveitar para trazer o FPC para cá, senão precisaremos subir a colina toda vez que formos testar o jogo.
Verifique pelo painel Game se a câmera está bem posicionada. Agora estamos prontos para prosseguirmos com o projeto. A primeira parte da produção do minijogo é incluir na cena os objetos que estão relacionados a ele. Vamos inserir o primeiro dispositivo. Expanda a pasta Prefab que foi trazida para o programa juntamente com o pacote de versos. Nela encontramos dois itens, dispositivo e pedestal. Selecione o primeiro. No painel Inspector, pode-se verificar as animações registradas por objeto, como também a sua forma. Vamos fazer uma análise mais profunda do objeto para saber quais são os elementos que o compõem e assim poder compreender seu propósito. Traga-o para a cena e posicione-o de forma que fique rente ao chão. Utilize as teclas Ctrl+Shift para criar aderência ao terreno. O dispositivo é formado de uma base com diversas partes. O objeto é animado em 4 fases. A primeira fase, que é esta que aparece no modo de edição, é quando o suporte está desativado. As outras 3 fases possuem cada uma cor, vermelha, azul e verde. Essas cores serão acionadas quando o jogador tocar o centro do suporte. Junto com a área central, encontramos um componente de colisão, box, e um objeto de luz, point. Como podemos observar, a luz foi configurada sem nenhuma intensidade para aparecer desligada e depois será controlada por script em conjunto com a animação. Vamos incluir os próximos 2 dispositivos. O próximo passo é criar todos os rótulos necessários. Usaremos a denominação DISP para a base completa e ATIV para a área central, ambas seguidas de números para que possam ser identificadas separadamente. Para acelerar a explicação e dar andamento ao que realmente interessa, os rótulos já foram adicionados previamente, conforme você pode observar em nossa lista. Você precisará fazer o mesmo. Com os rótulos todos criados, precisamos agora determinar a sequência de ativação. Para o nosso projeto, nós usaremos a mesma ordem que os objetos foram incluídos na cena, porém, você poderá escolher outra se quiser. Também faremos uso de uma sequência simples e já de certa forma conhecida, que será a mesma estipulada para o padrão de vídeo RGB, vermelho, verde e azul. É um termo técnico, mas poderá servir como referência. Selecione o primeiro dispositivo e adicione o rótulo DISP1 a ele. Faça o mesmo com os outros 2 dispositivos, seguindo a ordem numérica. Agora vamos fazer a mesma coisa para os ativadores, selecionando a peça central do dispositivo, que aparece na lista como Cylinder 1, e definindo o rótulo Active Tree para o terceiro, Active 2 para o segundo e Active 1 para o que aparece em primeiro, à esquerda da tela. Concluída a especificação dos rótulos dos dispositivos, vamos trazer o último item que utilizaremos no minijogo. Na mesma pasta Prefab, clique e arraste o pedestal para a cena, posicionando-o próximo da encosta do morro. Neste objeto também encontramos uma animação pronta e já definida, que quando for iniciada, fará com que o pedestal baixe, tornando a ânfora como a suposta poção mágica acessível ao jogador. Precisaremos criar uma tag também para a ânfora,
para mais tarde podermos verificar o momento em que o jogador tocá-lo. Com todos os objetos devidamente preparados, vamos dar início à programação do mini-jogo. Abra o arquivo jogador.js. Iremos nos preocupar primeiramente em criar o código para verificar a sequência de dispositivos acessados, que, quando estiver correta, executará a animação do pedestal. Optaremos por uma programação extensa para que possa compreender todos os meandros das ações que ocorrerão a partir das instruções registradas no script. O que precisaremos para começar? Algumas variáveis importantes. Procure iniciar sempre por elas. A primeira variável determinará se o jogador acertou ou não a sequência. Conforme você verá mais para frente, o valor desta variável deverá ser 3, caso o jogador tenha conseguido realizar a ordem correta. A segunda variável nos ajudará a identificar quando o jogador concluiu a sua sequência. Como ele só poderá interagir com um dispositivo, assim que este valor chegar a 3, nós saberemos que ele já terminou. As próximas 3 variáveis controlarão os dispositivos, determinando se eles já foram utilizados ou não. Vamos preparar agora o código que irá verificar a colisão do jogador com os dispositivos e alterar como estes são exibidos. Localize a função onTriggerEnter. Incluiremos inicialmente uma nova condição nesta função, checando se o jogador ativou o primeiro dispositivo. Se o objeto do jogo com rótulo Active1 sofrer uma colisão, deverá existir outra condição que irá verificar se isso já ocorreu antes. Se afirmativo, deve-se impedir que a rotina prossiga para que o jogador não possa interagir de novo com o mesmo dispositivo. Se não, caso seja esta a primeira vez, a rotina prossegue, primeiro adicionando esta interação à quantidade de vezes que o jogador tem direito, e depois registrando que o primeiro dispositivo já sofreu interação. Continuando, agora vamos criar uma variável disponível apenas para esta função e vincularemos-la ao objeto com o rótulo disp1, que é o primeiro dispositivo. Com a variável já denominada, temos agora como localizar o objeto e reproduzir a animação inerente a ele, que exibe o objeto central com a respectiva cor. Então vamos criar o comando para isso. Criaremos agora uma variável para o objeto central do primeiro dispositivo,
para o qual atribuímos o rótulo Active1. Esta variável deverá se chamar luz1. Agora podemos localizar o objeto de luz do dispositivo e aumentar a intensidade para que apareça aceso e também definir uma nova cor para ele. Inclua na linha abaixo uma nova condição, a qual determinará a situação da sequência com relação a este dispositivo. A lógica aqui é que cada dispositivo deverá ser ligado na ordem correta. Se for assim, cada um irá alterando o valor da variável dispsec para o referente número 1, 2 e 3. Se o valor da variável estiver com 3 no final, é porque deu tudo certo. Caso contrário, permanecerá como 0. A parte da programação do primeiro dispositivo para a função onTriggerEnter está concluída. Agora precisamos fazer o mesmo para os outros dois. Você poderá escrever linha por linha, que é o mais indicado para quem está começando, ou copiar e colar este bloco e alterar o nome das variáveis e alguns valores de acordo com cada dispositivo, mantendo a atenção para a cor da luz e o número da sequência, que precisa seguir a ordem. Para o curso, nós iremos escolher copiar e colar. Para as alterações do segundo bloco, iremos alterar tudo que estiver relacionado ao primeiro dispositivo para o segundo e mudando a cor da luz para verde. Quando acabar, cole o código novamente. No terceiro bloco, os dados deverão apontar para o terceiro dispositivo e a cor da luz deverá ser azul, como já aparece no editor. Se preferir, pause a aula para implementar as mudanças no seu script. A próxima parte da programação definirá o que acontecerá em caso de erro. Começaremos criando uma nova função logo abaixo da função update. Agora deveremos ajustar os valores das variáveis relacionadas à sequência para que voltem à sua situação original, para que o jogador possa fazer uma nova tentativa. Porém, vamos fazer com que haja uma pequena pausa de 2 segundos, utilizando a instrução yield, antes que os dispositivos reiniciem, para que o jogador possa notar que a sequência que ele seguiu estava errada. Agora incluiremos a pausa e depois configuraremos os dispositivos para que fiquem como estavam no início do jogo.
Para incluir os dados dos outros dois dispositivos, repetiremos o mesmo procedimento que foi feito na função anterior, copiando o bloco de código que acabamos de digitar e colando-o logo abaixo para depois ajustar os valores e nomes das variáveis. Com o intuito de tornar mais rápido este processo para a videoaula, colaremos no editor o código já devidamente modificado. Quando tiver terminado, encerre a função, mas atenção para a troca de sinal que foi feita no início. Concluindo a programação da sequência dos dispositivos, precisamos checar para ver se está correta ou não e qual é o procedimento a seguir para cada uma das alternativas. Como precisamos que seja verificado constantemente, poderemos utilizar a função update para isso. Primeiro vamos verificar se a quantidade de vezes que o jogador interagiu com os dispositivos é menor que 3. Se for, a rotina irá retornar ao início até que a quantidade seja alcançada. Quando o jogador interagir com os 3 dispositivos, precisamos checar se a variável diskSeq é diferente de 3. Se for, teremos que executar a rotina da função erraseq. Se não, algo deverá acontecer, que no caso é a animação do pedestal. Você também precisará fazer com que o valor da variável enquanto retorne para 0 para que a rotina não entre em loop e fique mostrando a animação continuamente. Vamos ver como a programação afetou o nosso jogo. Procure testar todas as possibilidades para ver o que acontece na cena. Isso é importante, principalmente quando se desenvolve um jogo sozinho. Como já havíamos adiantado, é um desafio simples e com uma solução simples, com o intuito de explicar-lhe a sua mecânica. Mas você poderá torná-lo mais interessante, dificultando a sequência, criando um maior número de dispositivos ou ainda espalhando-os em uma área mais ampla. Com a ânfora ao alcance, vamos criar a parte do script que dará força extrema ao jogador e deixá-lo capaz de empurrar a pedra e liberar o caminho. Para que o jogador tenha acesso à poção mágica e supostamente bebê-la, primeiro é preciso confirmar se ele chegou até a ânfora ou não. Esta certificação será feita através da alteração do valor de uma variável do tipo boolean, que chamaremos de pmag, a qual deverá iniciar como falsa. O valor da variável pmag deverá ser verdadeiro quando o jogador tocar na ânfora.
Então acesse a última linha da função onTriggerEnter e digite as instruções a seguir. Agora que já sabemos quando o jogador tocou na ânfora, podemos alterar suas características para que possa empurrar objetos. Porém, vamos restringir isso apenas àqueles que contêm o componente Rigid Body, que é o caso da pedra que rolará pela encosta. Fora ele, não temos mais nenhum outro objeto neste jogo que possa sofrer esta interação. Aproveitaremos para reutilizar a função OColliderHit, própria para a colisão entre o jogador e objetos, para atribuir força ao jogador. Remova todas as linhas, com exceção da primeira, e exclua também o sinal de comentário. O próximo passo é verificar se o jogador tomou a poção mágica. Se afirmativo, a rotina prosseguirá. E aí determinaremos que apenas os objetos com o componente Rigid Body poderão ser empurrados pelo jogador. Se verificado que não existe o componente, nada irá ocorrer e a rotina retorna para o início. Vamos também determinar as direções em que o objeto será empurrado e, para finalizar, definiremos a velocidade do movimento. Para que a velocidade possa ser calculada, é preciso informar através de uma variável a energia ou força que deverá ser imposta à ação. Esta variável deverá ser do tipo float, para que seja possível estipular um valor em número decimal. Inclua a variável logo acima da função que acabamos de montar e determine o valor 0,2 para ela. Agora falta apenas informar o jogador quando a ânfora estiver em sua posse, para que saiba que possui a superforça. Faremos isso graficamente, como normalmente vimos em outros jogos, ou seja, incluindo uma miniatura do objeto na lateral da tela. Salve o script e volte ao programa. Conforme já comentamos, no Unity é usado um componente próprio para a manipulação de objetos bidimensionais, que é o caso das imagens. Este componente é chamado de GUI Texture. Iremos usá-lo para gerenciar a imagem que será mostrada na tela. Localize a pasta Imagens, que foi importada para o programa junto com o pacote Diversos. Depois de expandi-la, selecione o item ânfora, abra o menu Game Object, em seguida selecione Create Order
e clique em GUI Texture. A imagem aparece agora no centro da tela e precisaremos apenas dimensioná-la corretamente e depois posicioná-la na lateral direita da janela, utilizando as opções que aparecem para o objeto no painel Inspector sob o item Pixel Inset. Nos campos Width e Height, nós iremos ajustar os tamanhos da largura e altura da imagem nesta mesma ordem. Altere os dois valores para 100. Acima temos as duas coordenadas x e y, que serão usadas para determinar a maior distância para a margem esquerda e para o topo da janela. Os valores atuais fazem com que a imagem fique centralizada na tela. Vamos alterar estes valores apenas para posicionar a imagem temporariamente, para que possamos vê-la de acordo com as dimensões do painel Scene, somente para que este fique visível e assim possamos acompanhar as mudanças após a programação. Utilizaremos o valor 365 para a coordenada x e 50 para y. Se as dimensões do painel de cena no seu programa estiverem diferentes das utilizadas neste exemplo, defina os valores corretos para que a posição fique similar. Na próxima etapa, quando adicionarmos mais um componente GUI Texture no jogo para representar uma nova imagem, faremos o posicionamento correto através das opções de transformação de posição do objeto. Como é fácil deduzir, a imagem não poderá ficar visível no início do jogo, mas sim somente depois que o jogador conseguir chegar até a ânfora e tocá-la. Então o que teremos que fazer é escondê-la a princípio para mostrá-la depois no momento certo. Vamos alterar o nome do item por algum que o identifique corretamente. Agora abro o editor de scripts ainda no arquivo jogador.js e incluo uma nova função, Start. Faça isso logo após a função Update. Agora vamos localizar o objeto ânfora GUI e desabilitá-lo para que não apareça quando o jogo começar. Agora vamos localizar o objeto ânfora GUI e desabilitá-lo para que não apareça quando o jogador começar. Encerre a função e copie a linha com a instrução para depois colá-la no final da função onTriggerEnter antes da penúltima chave, logo abaixo da declaração pmag igual a true. Altere o valor para true para que assim que o jogador encostar-se à ânfora, a imagem apareça no mesmo local que determinamos. Teste o jogo. Para concluir, podemos remover o objeto ânfora após o jogador tocar nele. Volte ao editor e insira uma linha acima da que acabamos de incluir na função onTriggerExit. Como sempre, precisamos primeiro identificar o objeto através do seu rótulo e associá-lo a uma variável. Este é um procedimento que você já deve ter se acostumado por tanto uso. Siga o que mostraremos na tela.
Para remover um objeto do programa, utiliza-se o comando destroy e o parâmetro deverá ser o nome da variável que criamos, o qual deverá ser digitado sem o uso de aspas. Pronto, terminamos. Volte a testar as mudanças no jogo, levando o jogador até a pedra e assim que ela cair, empurre-a. Nas próximas etapas, iremos concluir definitivamente o jogo, fazendo os últimos ajustes, lhe apresentaremos também o componente GUI-Text e, aproveitando a introdução que acabamos de fazer no GUI Textory, vamos produzir o nosso menu principal.